Voltamos com o programa Hora do Povo desta segunda-feira. Agora são 10 horas e mais 54 minutos e você vai ver ainda hoje, no terceiro bloco do nosso programa, nas ocorrências policiais que movimentaram o setor de polícia, um paranaense de 23 anos acabou morrendo afogado ali na praia do Estaleirinho ontem domingo, né, à tarde, e teve ali a movimentação dos socorristas e você acompanha com a gente. Agora, 10h55, doutor Cássio Timóteo da Costa aqui com a gente. Doutor, tem perguntas aqui. O Pedro está perguntando assim, bom dia, doutor. É possível dividir o imóvel em mais de um para separar, né, o bem entre os proprietários, doutor? Na verdade, assim, é possível ter mais de um proprietário, mas para a questão de dividir o imóvel é necessário analisar o plano diretor da cidade, o que ele prevê em termos de metragem mínima, né, por unidade. E se eventualmente você não conseguir dividir a matrícula, há a possibilidade de você eventualmente fazer uma construção edilícia, né? Mas daí para isso é necessário você procurar uma incorporadora para que faça a documentação, dê entrada no projeto junto à prefeitura, consiga as aprovações necessárias para que depois no futuro você consiga fazer a individualização das unidades. Para todos os efeitos, você não vai dividir a matrícula, você vai construir e vai dividir as unidades. Fracionar? Fracionar, tu não fraciona a matrícula, tu transforma a matrícula mãe em outras matrículas, né? Aquela matrícula, ela gera uma construção, depois ela é desfeita e ela gera outras matrículas menores, que são os apartamentos, para todos os efeitos. Então, assim, você tem que olhar com cuidado, porque se for um terreno, digamos, numa localidade onde não permite edifício, não permite construções grandes, você daí enfrenta uma dificuldade, porque você não tem a capacidade de crescer e não tem a capacidade de se dividir, porque o município não permite que o terreno tenha uma metragem menor do que tantos metros quadrados. Então, nessa hipótese, por exemplo, você não vai conseguir fazer a divisão da área, porque você não pode, eventualmente, dividir a matrícula com esse outro proprietário e você também não pode crescer para fazer, eventualmente, individualização de unidades, porque o plano diretor não permite. Então, se o propósito, quando for adquirir um imóvel, é já fazer o fracionamento, é muito importante que você analise a questão do plano diretor, para entender o que será possível fazer naquela região. Porque senão você, eventualmente, terá apenas um terreno ou apenas uma casa com outro proprietário junto, mas nunca de forma dividida. Será um condomínio. O bom também, doutor, além de analisar o plano diretor para ver, né, aonde fica, né, o empreendimento, é analisar também todo ao redor, né, doutor? Por exemplo, se não tem perigo, né, de desmoronamento ou, enfim, uma área que corre algum tipo de risco que você pode se incomodar mais tarde, né, por infiltrações, uma série de outros riscos, né, doutor? Sim. Na verdade, assim, de regra, se fosse trazer tudo que tem que ser analisado, acaba ficando bem complexo. É uma lista completa. Por exemplo, sim, se você tem determinados tipos de cachorro, você não pode ter próximo de escola. Existem várias regras que proíbem, por exemplo, pitbull, esse tipo de animal, de você ter próximo de escola. Se você eventualmente for fazer um tipo de construção, você tem que ter um determinado recuo. Então, assim, é interessante que se procure um especialista, se procure de preferência, inclusive, pessoal especializado na área de construção, incorporadoras mesmo, para que elas dêem o suporte, eventualmente, documental, para que você não passe trabalho. O engenheiro, doutor, talvez, recomendável? Normalmente é pegar uma empresa especializada, onde tem um engenheiro especializado no ramo para se fazer. Isso acaba muitas vezes nem sendo feito por escritório de advocacia. O escritório de advocacia é contratado para fazer alguns contratos, algumas partes específicas por documentos para essa empresa, mas o trabalho mesmo, efetivamente, é feito por uma empresa de engenharia que vai fazer a incorporação e vai fazer a divisão da matrícula. Então, assim, o cuidado qual é o propósito, quando eu for adquirir um imóvel, qual é a ideia? Se você vai comprar com mais de uma pessoa, você tem que estar atento a essas informações. Ou eu poderei construir, ou eu vou conseguir dividir, ou não vou conseguir, como que nós iremos utilizar a posse desse imóvel? Você vai utilizar e vai me pagar um aluguel, eu utilizo, pago aluguel para você, proporcional. Nós vamos os dois morar no imóvel ciente, eventualmente, que nós estamos com construções, entre aspas, irregulares, porque você não vai conseguir constar na matrícula qual área pertence a quem, não tem como fazer isso. Então, a parte dos fundos é minha, a parte da frente é sua, não vai poder ser feito isso. A matrícula vai constar lá 50%, 50%. Vocês podem eventualmente fazer um contrato particular entre vocês dois para tentar regulamentar isso, mas tecnicamente e legalmente você não vai estar
resguardado da mesma forma que se tivesse o imóvel na matrícula devidamente documentado, né? Você obviamente vai ter que depois disputar na justiça, levar esse contrato a conhecimento, e o juiz ainda enfrenta a possibilidade de entender que isso é um fracionamento irregular de área e que aquele contrato eventualmente não tem validade jurídica. Então é interessante as pessoas compreenderem essas problemáticas aí para pensar bem quando forem comprar imóveis com mais de uma pessoa. Perfeito, agora 10h59, tem mais participação do nosso telespectador na tela para você acompanhar com a gente nesta segunda-feira. Bom dia, Luiz. Bom dia, Luiz. Tudo bem? Obrigado pela audiência. É necessário, doutor, para a venda do imóvel, a assinatura de todos os integrantes? Sim. Como nós temos aí um condomínio, todos têm que anuir essa situação. Você eventualmente, por mais que eu não esteja vendendo o imóvel, todos os proprietários estejam vendendo o imóvel, esteja apenas um querendo vender a sua parte, por exemplo, o outro também terá que anuir, porque ele tem que concordar com esse ingresso dessa outra pessoa nesse condomínio, com essa nova situação que vai se criar. Então, para todos os efeitos, todos aqueles que estão na matrícula são obrigados a anuir a transferência, a concordar com essa negociação. E se tiver alguma divergência, doutor? Eu não quero assinar. Não é bem assim. Daí a gente vai para a justiça para discutir a questão do direito de propriedade, né? E eventualmente o juiz analisar aí como se resolver essa situação. Daí tem que analisar caso a caso o que é mais interessante, o que eventualmente vai ser feito de melhor para todos, né? Porque eventualmente tu enfrenta uma dificuldade, quando tu tens os multiproprietários aí, 2, por exemplo, não querem que tu venda, você está tentando se desfazer daquela unidade, daí você enfrenta uma dificuldade. E tem várias opções, você notifica os outros proprietários, então nesse caso, para que eles comprem a sua parte, você tem a possibilidade de eventualmente debater na justiça essa negativa deles por não possuir um fundamento, então tem várias possibilidades. É tudo no meio resolvendo com os advogados, né, doutor, também, né? Se eu for tentar explicar a parte processual, eu acho que é desnecessário para o público, assim, né? Eu acho que o interessante é as pessoas elas não caírem no problema, é não entrarem Tomar no cuidado, né? Doutor? Isso, então assim, vai comprar um imóvel com mais de uma pessoa, esteja ciente do que você está fazendo. Vou comprar fração de área, entenda todos os problemas que você está fazendo, tá? Porque, por exemplo, eu vou comprar muitas vezes uma fração de um terreno. Tá, e como que isso vai ficar na matrícula? Vai ficar um percentual na matrícula? Tudo bem. Vai ter um contrato particular que vai estar regulamentando qual que é a minha área entre nós. Mas, para todos os efeitos, perante terceiros, não se sabe qual parte daquele terreno é de quem. E daí você muitas vezes faz uma construção em cima. Aquela construção com dinheiro exclusivamente de um dos proprietários. Daí como é que fica essa relação? Você está agregando patrimônio numa matrícula que fala que 50% é para cada um. Como é que vai ficar eventualmente essa divisão? Então é só tomar cuidado. Muito bem, tem uma última pergunta aqui, vamos ver que nos enviaram aqui. Vamos ver, dá para colocar na tela? Perfeita produção, obrigado. A Daniele, bom dia, doutora. O meu condomínio estiver atrasado, tem como eu pedir o meu apartamento, ou perder o meu apartamento, acredito que seja, né, doutor? Eu vou tentar explicar das duas formas bem rapidinho, por causa do nosso horário aqui, tá, disso. Olha só, se for perder o meu apartamento, sim. Porque o condomínio ele é uma dívida que eles falam que é pro rei, né, que é uma dívida que consome o próprio bem. Então, se eventualmente você não honrar com a obrigação do condomínio, o condomínio pode, inclusive, pedir o seu imóvel para que ele seja levado à asta pública para pagar o débito. Então, assim, condomínio e IPTU são as duas obrigações que não pode falhar quem é proprietário de imóvel, porque você corre o risco, inclusive, de perder o imóvel. Importantíssimo. Agora, se eventualmente a pergunta for no sentido de que ela é proprietária e não está sendo pago o condomínio, se pode retomar o imóvel, daí, tecnicamente, a gente entra na lei do inquilinato, onde uma das obrigações do inquilino é pagar todas as obrigações contratuais, e se o condomínio é uma das obrigações do inquilino, ele está descumprindo o contrato, você pode sim acioná-lo na justiça e pedir o despejo e retomar o imóvel para si. Perfeito, doutor Cássio, rápido e técnico, respondeu a pergunta no nosso telespectador. Doutor, vou agradecendo a sua participação nessa segunda-feira, lhe aguardo na próxima segunda aqui ao vivo. Mais uma vez, obrigado a todos, é um prazer sempre estar aqui, Rui. Nós vamos rapidinho, intervalo comercial, e já voltamos com as ocorrências policiais aqui no programa Hora do Povo. É um instante só.